Olá, eu sou Esther César. E eu sou Oswaldo Braga, e você ouve o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para os povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 192. E nesta semana, a gente vem com informações sobre o julgamento do STF, que pode decidir o futuro da demarcação das terras indígenas no Brasil. É o julgamento da repercussão geral, com base no caso da terra indígena Ibirama-Laclanô, da comunidade Xokleng, em Santa Catarina. Saiba a importância do caso e o que está em jogo para os povos indígenas agora no Copiô Parente. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, irá iniciar o julgamento que poderá decidir o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil. O julgamento está marcado para acontecer entre os dias 11 e 18 de junho. Como a gente já contou aqui no Copiô, esse julgamento foi adiado no final do ano passado. Agora, os ministros vão analisar o recurso extraordinário apresentado pelo governo de Santa Catarina contra a demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanô. Essa terra já foi identificada por estudos da FUNAI e declarada pelo Ministério da Justiça como pertencente ao povo Xokleng. O território em disputa foi reduzido ao longo do século XX e os indígenas nunca pararam de reivindicar a área. Quem conta um pouco dessa história pra gente é o Rafael Modesto, que é um dos advogados da comunidade Xokleng e também é assessor jurídico do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Fala, Rafael. A forma como o povo perdeu o território foi a forma mais violenta, mais vil, mais terrível, né? Rafael, e em qual contexto esse povo acabou perdendo seu território? Teve no início do século passado a demarcação sem critérios técnicos, perdeu na década de 20 parte significativa do território, em 1950 a mesma coisa, e depois a construção de uma barragem levou suas melhores terras. E nesse contexto se dá a disputa do povo Xokleng para que seja de fato garantida a devolução dessas áreas roubadas, né? E essa discussão, então, que envolve o povo Xokleng, vai afetar todos os demais povos indígenas do Brasil. O Supremo acabou reconhecendo a repercussão geral do caso, ou seja, a decisão final sobre ele servirá de orientação para todas as demarcações de terras indígenas. O governo e todos os juízes do país serão obrigados a cumprir essa decisão. É isso mesmo, Rafael? Nada mais do que o STF julgar um caso, fixar uma tese, definir uma interpretação e estender essa interpretação a todos os demais casos que tramitam na justiça, que são as ações possessórias, que são as de reintegração de posse, por exemplo, e as anulatórias, que são aquelas que são ingressadas por fazendeiros que pretendem a anulação de procedimentos administrativos de demarcação. Então, diante da judicialização, da quantidade de processos que tem na justiça discutindo a matéria, o Supremo resolveu então aplicar o Instituto da Repercussão Geral, julgar o caso e estender a todos os demais. Quem conversou com o Copiô Parente também foi o seu Brasílio Pripá, uma das principais lideranças do povo Xokleng na luta por seu território em Santa Catarina. Ele contou que a comunidade tem sim interesse na votação do julgamento, mas que também tem uma preocupação muito grande. Conta pra gente, seu Brasílio. Eu, como do povo Xokleng, faço parte da liderança, nós temos uma grande preocupação. A preocupação sobre o julgamento é que, mais uma vez, ele vem à pauta. Temos sim interesse que seja votado, mas temos uma preocupação muito grande, que é o governo contra os povos indígenas, muito
muita gente contra os povos indígenas. E nós gostaríamos que fosse julgado a repercussão geral, que fosse a favor. O seu Brasílio também falou sobre a importância das terras indígenas serem demarcadas, que, além de tudo, é uma questão de sobrevivência das comunidades. A demora na demarcação de terra indígena é muito preocupante, porque cada tempo que se passa se encontra grandes dificuldades de demarcação de terra no Brasil. Os povos indígenas precisam ser reconhecidos, seus direitos tradicionais, a sua cultura nesse Brasil, ela é muito importante. É um país que vive os povos indígenas, que é dos povos indígenas. Esse país não foi descoberto, ele foi invadido. Então precisa reconhecer e devolver o direito originário dos povos indígenas para ele ter a cultura, para viver nas suas terras demarcadas. E para quem pensa que a demarcação de terras indígenas servirá apenas aos indígenas, está muito enganado. Fala aí, seu Brasílio. Mas o que demarcar a terra indígena no Brasil é para que mantenha as águas, o ar, o meio ambiente melhor do que está hoje. O que nós não podemos é queimar as matas, destruir as águas, pensando que isso vai trazer algo bom para nós futuramente. Não vai trazer. O julgamento da semana que vem é muito importante também porque hoje algumas decisões judiciais acabam adotando posições inconstitucionais, contrárias aos direitos indígenas. É o caso do marco temporal, que vem sendo utilizado para inviabilizar, retardar e até reverter várias demarcações, mesmo aquelas em estágio avançado ou já concluídas. Isso porque essa tese diz que só têm direito à terra os povos indígenas que tivessem a sua posse em 5 de outubro de 1988. O marco temporal passa por cima do direito originário dos povos indígenas garantido na Constituição. Esse direito assegura a posse das terras para os indígenas, considerando que eles são os donos originais. Eles são os primeiros e verdadeiros senhores da terra, que estavam aqui antes de qualquer outro povo. O marco temporal também é injusto porque desconsidera as remoções forçadas, as expulsões e todas as violências que os povos indígenas sofreram até a promulgação da Constituição de 1988. Além disso, essa tese ignora o fato de que, até 1988, os povos indígenas eram tutelados pelo Estado. Quer dizer, eles não podiam entrar sozinhos com uma ação e lutar na justiça por seus direitos. O julgamento da próxima semana também deve decidir se mantém ou não a determinação de maio do ano passado do ministro Edson Fachin, que suspendeu os efeitos do parecer 001 de 2017. Esse parecer é responsável por instituir a tese do marco temporal e vem sendo usado como a principal justificativa pela administração federal para paralisar as demarcações. Na mesma decisão do ano passado, o ministro Fachin suspendeu, até o final da pandemia de Covid-19, todos os processos que poderiam resultar em despejos ou na anulação de procedimentos demarcatórios. Samara Pataxó, que é advogada da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, falou com a gente sobre a expectativa do movimento indígena em relação a esse julgamento tão decisivo. Fala, Samara. A gente espera que o Supremo possa adotar uma interpretação mais justa, razoável e que possa ajudar a efetivar direitos e não mais utilizar, por exemplo, a tese do marco temporal para limitar o reconhecimento de direitos a nós povos indígenas, o que já vem acontecendo aí nos últimos 10 anos. Então, esse processo ele se torna importante porque ele vai desenhar aí o contorno, do entendimento da posse do direito dos povos indígenas aos seus territórios, mas também pode fortalecer a nossa luta nesses enfrentamentos com os outros poderes que utilizam aí do marco temporal como um critério para restringir direitos para nós povos indígenas. Mas atenção,
Não há garantia de que todo o julgamento vai ocorrer no período previsto, porque um ministro pode pedir para analisar o caso melhor e suspender o processo. Isso pode transferir sua análise para uma data ainda incerta. Só será possível saber se teremos ou não uma decisão final agora, na medida em que os ministros forem se manifestando. Está nas mãos do STF a possibilidade de encerrar de vez essa questão e dar uma solução definitiva aos conflitos envolvendo terras indígenas no país. Eu sou Oswaldo Braga. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe que semana que vem tem mais. Eu sou Esther César e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para os povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A produção deste episódio foi minha e do Oswaldo Braga. A edição de áudio e as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram no @copioparente. E a gente volta na semana que vem. Até lá!